Eu diria que eu não estou declarando nem apoio, eu estou declarando voto. Eu sou oposição, eu continuo oposição ao PT, continuo oposição ao Lula, mas o voto hoje, para mim, é uma contenção de danos. Então, eu acho que é coerente eu fazer esse voto, mas seria incoerente da minha parte, iria contra aquilo que eu acredito, me engajar na campanha do Lula, porque não são as ideias que eu defendo, e tão logo ele seja eleito, eu estarei lá, caso ele venha a insistir em ideias erradas, em metodologias erradas que eu acredito, eu estaria no dia seguinte fazendo essa oposição. Então, da minha parte, não faria sentido, eu não me sentiria bem fazendo esse tipo de coisa. Então, não pretendo fazer nada mais além do que eu tenho feito, que é ter declarado o voto, explicado por quê. E, claro, isso sim, eu acho que eu tenho incentivado as pessoas a saírem do voto nulo, porque, afinal de contas, é o que eu estava dizendo, querendo ou não, estamos num ônibus que terá um dos dois dirigindo, né? Se a gente achasse que os dois são ótimos motoristas, pode anular o voto, não precisa votar, pode se abster, mas eu acho que não é o caso. Então, a gente deveria tomar a responsabilidade e fazer uma decisão. Quais são sempre as minhas críticas ao PT, né? Tenho inúmeras críticas em relação às ideias e aos métodos, mas principalmente ao fato do PT ser um partido, e o Lula se enquadra nisso, que eles nunca se arrependeram dos erros cometidos, né? E eu acho que esse não arrependimento dos erros cometidos é quase uma garantia de erros futuros, dos mesmos erros. Então, o que eu acho que o PT hoje deveria mostrar que ele sim errou, sim aprendeu com os erros e tem um compromisso fundamental com as instituições. Tem os vários níveis, né, Fabiola? Um deles, gravíssimo, que é o que o Sakamoto ressaltou, a fala dele dava a entender que ele teve interesse nas meninas, um negócio horroroso. E eu acho que ele não quis dizer isso na hora, mas se expressou de uma maneira muito ruim. Tem o segundo nível daí. Poxa, ele ficou sabendo de um crime sexual grave, ele falou de 15 a 20 meninas numa sala se arrumando, ou seja, um agenciamento em larga escala de prostituição infantil. Ele ficou sabendo de tudo isso e não fez nada, não avisou a polícia, não avisou o Ministério Público. Isso em si mesmo já seria criminoso. E agora, por fim, a gente tem o esclarecimento dos fatos, né? Parece que não teve nada disso. O Bolsonaro visitou uma ONG, visitou uma ação social de acolhida, de braços abertos para refugiados da Venezuela. Tinha mulheres, homens ali de todas as idades juntos. Ele até fez uma fala, um discurso ali para aquele povo. Não sei nem se eles estavam ligando muito para o discurso dele ou não, mas ele foi lá, fez um discurso. E ao sair disso, ao sair de uma ação social que está ajudando refugiados, ele fala que era um agenciamento de prostituição infantil. Ele acabou de conhecer o trabalho voluntário sendo feito ali. E ele resolve num podcast, numa live, inventar que ele estava vendo uma situação de prostituição de menores de idade, 20 a 30 meninas ali se arrumando para se prostituir. Por que inventa uma mentira tão caluniosa? É com razão. Todas as envolvidas, sejam as venezuelanas, seja a organizadora da ação, todas ficaram indignadas, né? Porque ele vem aqui, visita, faz discurso, é acolhido e vê o trabalho legal que está sendo feito. E sai falando que era para agenciar prostitutas menores de idade aquilo ali. É um nível de bizarrice, é um nível de mau caratismo, de má fé, que é difícil entender o que está por trás disso, né? Me lembra do tema que a gente discutiu há poucos dias da Damares, também, que inventou, porque viu no Zap, porque não foi nas ruas de nenhum lugar do Pará, não foi no Zap, foi na internet, viu aquelas denúncias escabrosas de exploração sexual e tortura contra bebês, repete aquilo fingindo que ela viu, eu vi, está acontecendo isso. Bolsonaro também inventou que viu um negócio para chocar todo mundo, para, nossa, realmente, não falta crime de verdade no Brasil. Isso é que me espanta, não faltam crimes verdadeiros acontecendo no Brasil, sabe? Mas inventam para chocar as pessoas. Depois percebe que essa invenção pegou mal, porque se ele tivesse mesmo visto esse crime, ele também cometeu crime, porque se você vê 20 meninas menores de idade se arrumando para se prostituir num lugar, num salão ali para essa função, é seu dever denunciar isso. Não é usar isso para fazer um discursinho em alguma live depois. É denunciar. Se você não denunciou, você foi cúmplice, você participou desse crime.
Então, que situação bizarra essa, que mundo paralelo, que Brasil paralelo bizarro é esse, em que inventar crimes sexuais gravíssimos virou parte assim casual de discurso político. E depois, quando é confrontado com as consequências lógicas daquilo que ele fala, ele se diz indignado e também vai lá pedir desculpas. Bom, pedir desculpas é o mínimo, né? Mas cabe a pergunta: o que levou o presidente da República a mentir de forma tão caluniosa sobre uma ação social que ele próprio visitou? Primeiro, a Operação Acolhida, que atende refugiados venezuelanos, não tem nada a ver com esse episódio, gente. Absolutamente nada a ver. A Operação Acolhida é uma coisa, a ação do presidente é outra. Ele traz a Operação Acolhida, é quase o Bolsonaro faz. Sabe aquela frase que quando a pessoa é racista, solta, mas eu tenho amigos negros, mas eu tenho amigos gays, sabe? Aquela coisa. É basicamente isso. A pessoa não tem nada a ver com o caso. Você fala, mas tem a Operação Acolhida aqui para tentar passar o pano. Esquece, tem nada a ver. Nada. Começa por aí. Segundo, o presidente da República, o que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, olha a frase dele. Né? Ele fala assim, olha, se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto e de alguma forma foram mal entendidas e provocaram algum constrangimento, peço desculpas. Pelo amor de Deus, esse homem não sabe pedir desculpa. Ele não sabe pedir desculpa. É simples, é assim, Jair, me desculpe, falei bobagem. Ponto. Não é. É se você interpretou de forma diferente, você que está me ouvindo, olha, nesse caso, se você teve má fé, me interpretou mal, etc. Então eu peço desculpa. Mas toma banho. Presidente do céu, olha o que o senhor falou. Olha o que o senhor falou. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas. 3, 4, bonitinhas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, posso entrar na sua casa? Entrei. Eu estou querendo dizer com isso que Bolsonaro é pedófilo, foi pedófilo? Não. Eu estou querendo dizer que ele deu uma declaração abjeta, ele deu uma declaração nojenta. Não existe contexto na face da Terra em que um homem idoso de 67 anos pode falar que pintou um clima com uma menina de 14 anos e isso é fora de contexto. Não, isso tem um contexto, isso tem um contexto claro. É uma frase abjeta, é uma frase nojenta. O presidente da República deveria ter se desculpado pela frase. Não se desculpou. Ele se desculpou pela percepção que uma parte da campanha antibolsonarista fez contra ele por conta dessa situação. Aí ele se viu assim e falou, não, olha, isso tá... Gente, ainda está pendente um pedido de desculpas de Jair Bolsonaro pelo que ele disse, que não foi pouco, que foi bizarro e que não cabe não só a um presidente da República, que é um absurdo completo, mas não cabe a nenhum homem fazer o tipo de declaração que ele deu. Qual?